Essa terra pra mim é sagrada, pois aqui derramei meu suor, minha honra será sepultada. Durante a pesquisa de campo que resultou na minha monografia, ouvi de diversos interlocutores que tinham um certo receio, uma tensão com a presença de pesquisadores, pois muitos vinham, recebiam atenção na forma da partilha de um teto para dormir, um prato de comida, água fresca, ou mesmo de entrevistas e respostas a formulários. E depois, esses mesmos pesquisadores iam embora e não forneciam nenhuma devolutiva, nenhuma notícia dos resultados. Tentando romper com esse ciclo, botei no cronograma de pesquisa que disponibilizaria o meu texto em áudio. Mais recentemente, com alguns desdobramentos da pesquisa, a exemplo das publicações em jornal, percebi que era necessário mais disponibilizar conteúdo formativo e informativo sobre a comunidade calunga e sobre a questão agrária, da maneira mais abrangente possível. Comecei pela reportagem da agência pública, na qual participei como pesquisador de campo. Depois foi a vez do livro clássico de Mari Baiocchi sobre o achamento da comunidade calunga nos anos 80 e do livro de Aldo Soares, que conta a história institucional da luta pela terra promovida pelos calungas. Por fim, um dos desdobramentos diretos da minha monografia, a reintegração de posse de parte da Bonito. Agora, disponibilizo o livro Em Julgamento, a Violência no Campo, de Elias Fajardo, um raro livro que narra as primeiras mortes analisadas pelo Tribunal Nacional dos Crimes do Latifúndio. Segunda testemunha: ameaças comuns. A segunda testemunha foi a freira Lourdes Lúcia Goy, que vive no Bico do Papagaio há 7 anos e trabalhou com o Josimo durante 5. Ela chegou a ser presa junto com ele. Josimo foi para São Sebastião em 1983, uma região, segundo Lourdes, cheia de conflitos e perseguições de trabalhadores. Trabalhávamos juntos aos trabalhadores de lá e percebíamos de perto a insegurança das mulheres, homens e crianças despejados da terra, com muita violência. Suas casas eram queimadas. Josimo mesmo pisou pelas cinzas de mais de 100 casas destruídas pelos assassinos da polícia militar, por fazendeiros, pelo Getati e pelo poder oficial da justiça. Josimo viu de perto trabalhadores torturados pela PM, Polícia Federal, Getati e por pistoleiros. Ele viu a fome do povo isolado e indefeso no Bico do Papagaio e tentou demonstrar ao Brasil e ao mundo a violência que acontecia lá. Defendeu sempre. Acreditava que a classe trabalhadora pudesse transformar a nação e conquistar ao menos o direito à reforma agrária para dar pão às suas famílias e a todos os brasileiros. Segundo Lourdes, Josimo tentou negociar com as autoridades, conversou com técnicos do Ministério da Reforma Agrária, foi a Brasília, levou trabalhadores, mas não conseguiu nada de concreto em termos de desapropriação de terra. Ele foi acusado e preso, prossegue a freira. Eu também estive presa com ele durante 6 dias. Fomos injustamente acusados de sermos implicados na morte de um fazendeiro e uma fazendeira. Respondemos à intimação militar e judicial. Mesmo assim, ele não se acovardou e nem quis recuar dessa luta. Deu testemunha de fé e coragem. Acreditava que uma sociedade nova, justa e igualitária pudesse acontecer no meio do povo brasileiro. Lourdes testemunha que as ameaças ao padre eram constantes. Eu mesma vi o subtenente de Buriti falar em público que um dia iria atravessar a cabeça de Josimo com uma bala. Fui visitada pelo tenente Miranda e pelo tenente Menezes em junho de 1985. Eles disseram que tomássemos cuidado, pois éramos processados. Eles estiveram com Josimo no mesmo dia e disseram que ele também estava ameaçado. O Josimo também foi ameaçado pela TFP, através de um artigo na revista da TFP, e também acusado publicamente pela Associação Rural dos Fazendeiros de Augustinópolis. Na véspera de sua morte, em Buriti, onde eu moro, eu mesmo passei em frente à casa de Deca, irmão de Neném, um outro dos acusados, e vi muitas pessoas na casa e carros na rua. Josimo também viu. Começou depois a vazar de dentro daquela casa a notícia de que o padre seria morto. Ali estava sendo combinada a morte dele, que deveria ser naquela noite ou no dia seguinte. Ajoelhados e expulsos. Em seguida foi a vez de Erilda Balduino de Souza, advogada, moradora em Brasília, conselheira da OAB, e que, a pedido da Comissão de Justiça e Paz, defendeu Josimo e Lourdes no processo em que eram acusados de estimular a morte do fazendeiro. Josimo e Lourdes foram denunciados como autores intelectuais de uma emboscada em que morreu um fazendeiro e sua mulher, disse Erilda. Nesse processo, seus nomes aparecem citados por alto. Era uma prova fragilíssima, mas mesmo assim eles foram denunciados e presos. Na mesma ocasião foram presos mais 6 trabalhadores. Assistiu ao interrogatório e o juiz perguntou ao padre se ele negava ser o mandante do crime e a que atribuía a emboscada que matou os fazendeiros. Resposta de Josimo: Senhor juiz, o que deu causa a essa reação foi a extrema violência com que foi feito o despejo da fazenda Canário.
O oficial de justiça chegou de manhã acompanhado da PM, que pegou os poceiros, tirou-os de suas casas, fez-os ajoelhar no chão e ficaram um dia inteiro ajoelhados vendo queimar suas casas e plantações. É inadmissível que um homem veja tanta violência, não possa ter respondido a essa mesma violência com violência. Não sei se estes poceiros foram autores do crime porque não tenho nenhum conhecimento dele. Erilda contou também que o mesmo sargento que tinha feito a diligência tinha colocado os poceiros o dia inteiro de joelhos, sem água ou comida. Transitava livremente dentro do fórum. E o poceiro Lourenço confirmou: eu estava com muita sede, minha mulher chorando pedia água, e eles não deram. Foi esse sargento aí quem fez isso. A advogada pediu o relaxamento da prisão. O padre e a freira saíram dias depois, mas os poceiros ficaram detidos por cerca de 60 dias. O processo parou, mas Lourdes continua indiciada como autora intelectual do crime. A advogada contou ainda que disse ao padre que iria instruí-lo e defendê-lo, mas não queria intervir em seus valores e sua ideologia. Ele respondeu que fazia um trabalho de evangelização, não tinha compromisso com nenhuma corrente no sentido de promover a luta armada, que era o que o juiz queria que se extraísse dele. União acusa: o morto é culpado da própria morte. Um dos fatos mais incríveis no caso de Josimo aconteceu bem depois de sua morte, e dá bem à medida da posição do governo brasileiro diante dos conflitos no campo. O advogado Luiz Eduardo Greenhalgh patrocinou uma ação de responsabilidade civil contra a União e o Estado de Goiás em nome da mãe de Josimo. Afinal, a União havia sido informada das ameaças que ele sofria e, afinal, na jurisprudência brasileira, já há casos como o de Vladimir Herzog, morto em São Paulo, em que a União foi responsabilizada pela morte e a viúva conseguiu algum ressarcimento pela perda. A resposta dos advogados oficiais foi exemplar. Em primeiro lugar, a União afirma que não é responsável pela morte. Em segundo lugar, asseguram que o responsável do padre Josimo é o próprio padre, que, em atitude provocadora, recalcitrante e reincidente, afrontou os poderes constituídos no município e no estado de Goiás, para adentrar num gesto de provocação e culminar com seu próprio assassinato.